Qual que seria a diferença entre ter o batismo do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Batismo é o ritual de iniciação. É como tudo começa. Quando a gente recebe o Espírito Santo, quando o Espírito Santo é derramado sobre você, aí você é batizado. É a primeira vez que você vai ser cheio do Espírito Santo. É também o dia em que você é regenerado. A vida cristã, ela é uma vida nascida do Espírito Santo. É um nascer de novo, agora pelo poder do Espírito Santo. E Tito, capítulo 3, versículo 5, e você pega até o comecinho do versículo 6, ele diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente. Então, veja só, Tito está falando do quê? Da salvação. Está dizendo que a salvação não é por obras, mas que é pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que ele, Deus, ou ele, Jesus, derramou sobre nós abundantemente. O dia da sua salvação é o dia da sua regeneração. Esse dia, diz o apóstolo Paulo, aconteceu não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que foi derramado abundantemente. Assim como aconteceu em Pentecostes, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, pela primeira vez, cheias do Espírito Santo, pela primeira vez, Deus dentro delas. Jesus disse: eu estou convosco, mas é necessário que o Espírito Santo venha. Ele estará em vós. Eu e o Pai viremos e faremos nele, neste cristão, nessa pessoa cristã, morada. Então, a primeira vez que isso acontece é quando nós somos salvos, quando nós somos regenerados, nascidos de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Se não nascer do Espírito de Deus, não pode ver o reino dos céus. Então, esse momento é o momento do derramar do Espírito, quando você é pela primeira vez na vida cheio do Espírito Santo. Esse é seu batismo. Aliás, segundo o apóstolo Paulo, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só corpo, um só batismo. E o batismo de Jesus é com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de Jesus é com o Espírito Santo. Você já recebeu o batismo de Cristo? É com o Espírito Santo e com fogo, disse João. Essa é a distinção entre o batismo de João e o batismo de Cristo. O batismo de João era um ritual de purificação de pecados. João, como vinha de uma linhagem sacerdotal, praticava isso. Um ritual judaico. Agora, Jesus trouxe o Novo Testamento, uma nova aliança. E João dizia: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse é o sinal distintivo de que alguém realmente é batizada em Cristo. É porque recebeu o Espírito, porque foi regenerado. E em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo se depara com um grupo de discípulos e ele fica um pouco desconfiado deles. Eles são discípulos, pensava ele, discípulos de Cristo, certo? Mas de repente ele começou a observar e notou algumas coisas estranhas. E quando ele quis, olha só que interessante, depois você vê com calma isso, confere lá. Ele chegou e disse ali para aquele grupo: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? Olha a pergunta. Eles responderam: nem sabemos o que seja Espírito Santo. Nunca nem ouvimos falar. Sabe o que o apóstolo Paulo pergunta na sequência? Então, se vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo, em que batismo vocês foram batizados? Porque se você é um cristão, você sabe, você ouviu sobre o Espírito Santo no ato do seu batismo. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a orientação de Jesus, na grande comissão, Mateus capítulo 28. Então, se vocês não sabem nada sobre o Espírito Santo, qual o batismo de vocês, hein? Aí eles disseram: não, batismo de João. Aí Paulo entendeu tudo. Vocês são discípulos de João. Vocês precisam se tornar discípulos de Jesus. Vocês ainda estão na antiga aliança, vocês precisam vir para a nova aliança. Vocês foram batizados com água, mas vocês precisam ser batizados com água e com Espírito. Vocês precisam nascer de novo, serem novas criaturas. E o que aconteceu é que eles foram ali batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receberam ali o Espírito Santo.
se tornaram cristãos. O movimento pentecostal entendeu que ser batizado com o Espírito Santo implicava necessariamente falar em línguas e que todo mundo tinha que falar em línguas. Eles entenderam que se tratava de um segundo batismo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. O outro é o batismo de Cristo. O batismo de Cristo é nas águas. Agora, o batismo com o Espírito Santo é com o Espírito Santo. Começaram a ensinar a existência de 2 batismos cristãos, válidos e subsequentes. O problema com isso? Primeiro, os pentecostais não fazem isso por mal. Fazem isso na ignorância. Não sabem a distinção entre o batismo de João e o batismo de Jesus. E o batismo cristão. Fazem confusão com isso. Chegam a dizer para quem não é do seu contexto, ou para aquelas igrejas que não pensam como eles, que aqueles cristãos que estão lá não receberam o batismo com o Espírito Santo. Como é que eles foram regenerados? Então eles não são salvos. Você sabe o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8? Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Se nós não temos o Espírito Santo, não recebemos o Espírito Santo, não tivemos o Espírito Santo derramado sobre nós não fomos feitos novas criaturas. Nós não somos filhos de Deus. É pelo Espírito Santo que nós clamamos Abba Pai. É pelo Espírito Santo, como lemos em 1 Coríntios capítulo 12, que a gente diz, Jesus é o Senhor. Isso é uma revelação do Espírito. A vida cristã é uma vida nascida no Espírito e vivida no Espírito, e todos os frutos, todas as nossas ações são frutos do Espírito Santo. É Deus em nós. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Jesus disse para os discípulos, eu não vou deixar vocês órfãos. E se alguém não recebeu o Espírito Santo, se alguém não recebeu o batismo com o Espírito Santo, esse tal está órfão ou não está? Jesus disse que é através do batismo com o Espírito Santo, digamos assim, através do derramamento do Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo e somos feitos novas criaturas, é que nós nos tornamos filhos de Deus. É Deus em nós, é o Pai e o Filho morando em nós através do Espírito. Deus não tem filhos órfãos. Não existem filhos de Deus sem o Espírito Santo. Então, essa doutrina é uma doutrina que já encontra um paredão enorme. Essa doutrina de que que existem crentes sem batismo com o Espírito Santo. Não existem crentes sem batismo com o Espírito Santo. Não pode haver isso. Isso é uma coisa completamente incongruente. Se ele não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele não foi regenerado. Não recebeu o derramar abundante do Espírito Santo para ser uma nova criatura. Aí eles dizem, não, mas tem que falar em línguas, porque em Atos teve o sinal de línguas. Bom, em Atos a gente tem que lembrar, teve o sinal de um som como de um vento impetuoso, teve línguas como de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles, e por fim passaram a falar em outros idiomas. O termo grego traduzido para o português é idiomas, outros idiomas, não é língua estranha, é outros idiomas. Outro fenômeno se deu nos ouvidos de cada um conseguia entender o que eles estavam falando em suas próprias línguas maternas, visto que tínhamos lá gente procedente de distintas partes do mundo, estavam admirados de cada um poder escutar a Pedro, por exemplo, falando em outros idiomas, mas no seu próprio idioma. Como é que você pode estar entendendo o que ele está falando? Você não é da minha região, aquele também não é da minha região, está todo mundo entendendo? Como? Não, ele está falando na minha língua. Não, ele está falando na minha língua. O fenômeno é impressionantemente complexo, tremendo, irrepetível. Ouça essa palavra, irrepetível. Nunca mais na história se deu aquilo, daquela forma. Sobre todos, não houve quem ficou sem, sabe, não tem esse negócio, o Espírito veio e alguns e outros depois, não, todos os que estavam ali reunidos receberam a graça do Espírito Santo, o dom do Espírito. Aí eu pergunto para você, quando você foi batizado com o Espírito Santo, um som como de um vento impetuoso foi ouvido, línguas como de fogo pousaram sobre sua cabeça, em que idioma você falou? Pessoas de outras partes do mundo conseguiram entender o que falava na sua própria língua? Então por que chamar aquela igreja ou aquela outra de pentecostal em detrimento das demais? São pentecostais mesmo? Está entendendo? Pentecostais.
O que aconteceu em Pentecostes acontece na igreja deles. Mas só que no dia de Pentecostes nós temos o segundo grupo, não temos? Os 3.000. Olha lá, os 3.000 que se converteram. E é dito que eles receberam o Espírito Santo. Olha, o que nós devemos fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, né, em Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito. Não é, talvez, se vocês buscarem, se jejuarem. Não, e recebereis, sem sombra de dúvida. Não há dúvida a respeito disso. Se você crê, você recebe. E ponto final. Não há um lapso. Os 3.000 receberam. Nós vamos ver os sinais deste recebimento do Espírito Santo, desse batismo com o Espírito Santo. Quais foram os sinais? Não é dito que ninguém tenha falado em línguas. Não é dito. Perseveravam na doutrina dos apóstolos é o primeiro sinal de que alguém foi cheio do Espírito Santo. Não inventa moda. Não é herege. Ninguém, pelo Espírito de Deus, pode dizer anátema a Jesus. Não despreza Jesus. E é impressionante como pessoas que se dizem movidas pelo Espírito Santo diminuem a Jesus. E dizem como se agora houvesse uma igreja do Espírito Santo, em concorrência com a igreja de Jesus. E quem está em Cristo estaria num patamar inferior àqueles que estão no Espírito. E é isso que eles dizem, você só recebeu Jesus. Olha que absurdo. Olha como menosprezam a Jesus. Você só recebeu a Jesus. Você precisa receber o Espírito Santo. E esse é o problema de não discernir a Trindade, a doutrina da Trindade. Quem tem o Filho, tem o Espírito. Quem tem o Espírito, tem o Filho. Quem tem o Filho, o Espírito, tem o Pai. Quem tem o Pai, tem que ter o Filho. Não há como fazer essa tricotomia, essa separação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os erros são múltiplos. E veja só, não há nas epístolas, porque estamos falando do livro de Atos, né? No livro de Atos, você ouve falar de grupos que receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Mas é interessante que isto foi bem pontual. Quer ver? Os samaritanos. O Espírito não foi derramado sobre os samaritanos convertidos quando o diácono Filipe pregou a eles. O Espírito só vai ser derramado sobre eles quando os apóstolos Pedro e João ali comparecem. Porque era importante que os apóstolos testemunhassem a conversão dos samaritanos, e você deve saber muito bem que samaritanos e judeus não se davam. Os samaritanos não eram judeus, na acepção da palavra, não eram bons. Eles eram hereges do ponto de vista da perspectiva judaica. Não foi derramado a propósito para que os apóstolos presenciassem e eles fossem acolhidos. Temos o caso de Cornélio. Cornélio é o primeiro gentil, absolutamente gentil, um romano, a se converter, não é? Pedro não precisou de uma visão daquelas para poder sair de todos os seus preconceitos e ir visitar um gentil, porque um judeu não visita a casa de um gentil, não entra na casa de um gentil. Pedro precisou que o Senhor dissesse para ele, olha, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Você vai até a casa do Cornélio, e ele vai, mas vai meio encabulado. E de repente, ele está perguntando, por quê? O que vocês me chamaram? O que vocês estão... Como? Um apóstolo não sabe o que está fazendo? Não sabe que sua missão é evangelizar? E aí, de repente, enquanto ele começa a falar, o Espírito é derramado sobre o Cornélio e sua família. De modo que Pedro pudesse ficar pasmo, testificar, ter um sinal como de falar em línguas, alguma coisa assim mais visível. E ele diz assim, até para os outros que estavam com ele, olha, como é que a gente pode negar água àqueles que já receberam o Espírito, entendeu? E ele vai precisar dar conta desse batismo, aí ele vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai precisar dar conta lá para Tiago, para os demais apóstolos que estão por conta, ou seja, que estão intrigados com ele. Como é que você teve a pachorra de você estar contra a lei?
Porque a ideia deles era que os gentios podiam se converter, mas antes tinham que se fazer judeus, tinham que se circuncidar e serem judeus. Eles entendiam o cristianismo não como uma nova aliança, mas como uma continuidade da velha aliança, que agora tem o Messias, Jesus, então as pessoas tinham que se fazer judeus. Aí vai ter o primeiro concílio de Jerusalém. E com isso a gente termina esse período histórico de estabelecimento de que o Espírito é para ser derramado sobre toda a carne. Agora, chega nas epístolas. As epístolas foram escritas para as igrejas, para pessoas crentes, que já foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto, em que epístola, em que carta apostólica, dirigida a quem quer que seja, ou a um líder como Timóteo, ou às igrejas como aos Romanos, Efésios, Coríntios, Gálatas, ou as epístolas de João, epístolas mais gerais, como as de Tiago, em que epístola nós encontramos qualquer exortação para crentes buscarem o batismo com o Espírito Santo? E aí? Gente, da perspectiva cristã, é um absurdo a existência de um cristão sem o Espírito Santo, sem a promessa do Pai, órfão ainda. É pelo Espírito Santo que nós somos feitos filhos de Deus, que nós clamamos Abba, Pai. Quem não tem o Espírito não é dele. Então por isso que não há nenhuma exortação, porque isso é inconcebível, não faz parte da doutrina cristã, a ideia da existência de qualquer cristão que não tenha a promessa do Pai. Esse tal não é sequer dele. Entendem bem? Agora, então, e o que dizer das experiências pentecostais, dos pentecostais de falar em línguas e daquilo que eles chamam de batismo com o Espírito Santo? Eu estou negando essas experiências? Não, não estou negando essas experiências. Estou dizendo que eles estão chamando de batismo aquilo que a Bíblia não chama de batismo. Tá? A não ser que eles estejam ali se convertendo e se tornando novas criaturas. Mas se eles já eram novas criaturas, o batismo foi quando eles se tornaram novas criaturas, quando eles se converteram, quando eles se regeneraram e foram regenerados pelo Espírito Santo, que foi derramado sobre eles abundantemente. Agora, então o que acontece? Isso se trata de experiências com o Espírito Santo. Você pode posteriormente receber dons. Paulo fala sobre isso. Buscai os melhores dons. Ele está falando para uma igreja de cristãos que já possuíam determinados dons, que eles podem sim buscar dons superiores, melhores, que promovam mais edificação para os outros. Isso acontecendo no momento subsequente à sua conversão ou ao seu batismo com o Espírito Santo. Então você pode ter experiências e deve ter experiências tremendas com o Espírito Santo, onde você é cheio da plenitude, onde você pode falar em línguas, ou não, ou pode ter uma visão, ou pode ter o amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo de uma maneira tão transbordante, pode ter uma consolação. Então, voltando àquela pergunta inicial, Ricardo, batismo é a primeira experiência quando somos cheios do Espírito Santo e regenerados. Há um só batismo. E esse é com o Espírito Santo e com fogo, é regenerador. A partir daí, nós podemos ter e devemos ter experiências contínuas de enchimento do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, nos cultos, nas reuniões, nos louvores, na adoração, na gratidão, na postura, tendo consciência sempre de Deus, na oração, como nós falamos hoje no início. Então, não quero, com tudo que eu disse, desprezar qualquer experiência que você tenha tido. O problema, às vezes, é a nomenclatura que se dá. O problema também é, a partir dessa nomenclatura, você se sentir um batizado e encarar um outro cristão como não batizado. Se ele não é batizado, se ele não tem o Espírito, então esse tal não é dele, ele seria um órfão, ele seria um bicho estranho, ele seria um cristão de segunda categoria, de terceira, ou nem sei se seria cristão, diz o apóstolo Paulo. Se não tem o Espírito, esse tal não é dele.